A história de Ivaiporã, ela é muito rica, mas tem detalhes que a gente não pode esquecer e tem que mencionar. Muito mato. Matão, 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 Deus me livre. Então, em 1961, nós chegamos aqui, rapaz, não tinha nada, viu? Era só mato, mato e mato. Eu cheguei em Ivaiporã em 1961 com meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai veio montar uma máquina de arroz aqui, uma pequena maquininha, que naquele tempo não tinha grande. Estrada não tinha, era balsa, estrada de terra. Cidade de Ivaiporã era tudo terra, não tinha nem um palmo de asfalto, era tudo terra. Energia elétrica era energia de motor, mas aqui na minha casa não tinha, era só mais no centro da cidade. Portanto, aqui era capoeira, era mato em volta, as ruas todas de terra. Eu cheguei aqui em 1961, eu vim com 5 filhos pequenos e cheguei aqui e fui morar, comprei uma propriedade lá na barra do rio Pindaúva com Laranjeira, tinha 2 cachoeiras bem altas. Lá eu coloquei aquele moinho para fazer fubá, inclusive as pedras estão ali na frente. E no Pindaúva eu coloquei uma serralhazinha tocada a água, tudo tocado a água, essas coisas. O povo foi chegando, foram derrubando e formou-se uma cidade, né? Ivaiporã, eu cheguei aqui em 1961, não era distrito ainda, né? Não tinha prefeito. O prefeito já estava eleito, mas ele assumiu em 62. Então aqui era um distrito que pertencia a Manuel Ribas, o município era Manuel Ribas, comarca de Pitanga. E aí começou o ciclo, então, assim, em 1962, que começou a ter o primeiro prefeito, a prefeitura abriu aqui, o município era muito grande, né? Porque naquele tempo Ariranha, Arapuã, São João, Lunardela, tudo pertencia aqui para Ivaiporã. Era um município muito grande, uma dificuldade para começar, né? Mas não tinha asfalto, lugar nenhum para chegar aqui, não tinha ponte no Rio Ivaí, era balsa, aqui não tinha energia. Aqui tinha um motor que tocava a energia das 10 horas até 10 horas da noite, apagava tudo. E a Companhia UBA tinha também aí uma usina no Rio Pindaúva que ela fornecia energia para os hospitais. Tinha o Hospital Dr. Luiz, tinha o Hospital Dr. Nelson Berai, e fornecia aí para a rodoviária, alguns pontos que ela fornecia energia da usina que ela tinha, né? Então, Ivaiporã era difícil, mas tudo começo era assim, né? Tudo que começa com dificuldade. Então é como eu te falo, Ivaiporã não tinha nada. Não tinha luz elétrica, tinha luz elétrica sim, mas gerada, né, era com gerador. 10 horas da noite apagava-se as luzes, aí já tínhamos o lampião ali do ladinho, né? Já acabava a luz, acendíamos o lampião. Era tudo muito feio, a Avenida Paraná, tudo sem asfalto. Eu me lembro da praça, que hoje é Manuel Teodoro da Rocha, era um morro. Quando chovia, o pessoal para descer escorregava, muitos caíam. Quando eu cheguei aqui já era Ivaiporã mais. Aqui já tinha dado o nome de Sapecado, Ivainópolis, depois deram o nome de Ivaiporã. O primeiro nome passou a ser chamado pelos moradores da região. Ali nessa localidade, um taquaral que foi queimado. Por esse motivo, o lugar passou a ser chamado de Queimada. E aqui era um taquará, não tinha nada. Tinha uma rocinha por aqui, mas aqui não deu, Ivaiporã, era um taquará, daí veio uns fogo e queimou tudo. Pegava fogo porque é recém-desbravada, derrubada de mata, muita matéria orgânica nesse solo e foi queimando no subsolo. E quando dava uma ventania forte, ele levava para outras distâncias maiores. Então foi muito difícil, não tinha como controlar esse fogo. Houve até mortes por parte de agricultores que não conseguiram sair daquele círculo vicioso que era a queimada das áreas desse subsolo. Com essa queimada, houve vítimas ceifadas, famílias ceifadas,
casas detonadas e queimadas. Então houve um grande sofrimento. A segunda denominação foi o cruzeiro, porque o senhor Henrique Paulino ergueu um cruzeiro. A terceira denominação foi devido a uma geada que queimou toda a vegetação na região. Em virtude disso, o lugarejo, que pertencia ao município de Pitanga, passou a ser chamado de Sapecado. O patrimônio de Ivaiporã chamava-se inicialmente de Sapecado. O sapecado surgiu por causa que eu estou dizendo, foi por causa daquela geada que deu no 1954, que queimou tudo, né? Deu geada, queimou tudo. Então, após geada, vinha seca e vinha incêndio, queimava, né? Então surgiu o seu nome sapecado. Por quê? Porque queimou tudo, sapecou tudo. Então esse foi o nome sapecado. Com certeza que Ivaiporã tinha muito, a mata aqui era muita taquara, muito bambu, né? Aquela coisa, e queimava fácil. Então deu um incêndio, queimou realmente, deu incêndio para todo lado aqui, queimou. Então o que virou? Mudou de nome Sapecado, apelidaram Sapecado. Outra denominação foi Ivainópolis, mas ela não teve muita aceitação. 55 mudaram o nome, daí não era Sapecado mais, era Ivainópolis. Ivainópolis o povo não gostava, ninguém falava Ivainópolis, só falava Sapecado. Ah, eu vou no Sapecado, eu moro no Sapecado. Não, mas é Ivainópolis, ninguém falava. Daí Ivaiporã gostaram, daí eles mudaram, tiraram Ivainópolis e ponharam Ivaiporã, daí o povo gostou. O nome de Ivaiporã é por causa do rio Ivaí, Rio Bonito, Ivaiporã. Ivaiporã significa Rio Bonito, é um nome indígena. Ivaiporã, um nome de origem indígena, que vem do Tupi-Guarani. Ivaí significa Rio das Frutas e Porã, bonito. Então o significado de Ivaiporã, Rio das Frutas Bonitas. Então, nós saímos do lado de Ortigueira, gastamos 3 dias e meio de Ortigueira, era só sertão, sertão mesmo, de cavaleiro, carroceiro. Viemos de lá em 3 dias e meio, viemos a pé, de lá de Ortigueira até no Castelinho. Ivaiporã, nos idos de 1954, aportou aqui em Ivaiporã, descendente alemão vindo de São Paulo, Hans Ritter, e ele montou aqui uma serraria, uma madeireira espetacular, que deu muita vida para a nossa região. Foi considerado um dos maiores serradores de madeira de lei da América Latina. Tinha centenas de empregados e muitos caminhões puxando madeira de lei da zona rural de Ivaiporã. Inclusive, ele conservava as estradas para dar nova vida para a nossa região. E foi de muita valia para atrair muita gente para a nossa região. Então, morávamos em Arapongas e tínhamos hotel. E tínhamos um cliente que era gerente das Pernambucanas e convidou o meu esposo, né, Ladislau Gil Fernandes, para vir conhecer Ivaiporã. Dia 17 de dezembro de 1961. Chegamos aqui em Ivaiporã. O Lau já estava aqui já há uns 3, 4 meses, então arrumando o bazar, né, para até inaugurar esse bazar. O bazar já fazia uns 3 meses que estava funcionando. E nas vindas e indas dele aqui, ele já adquiriu o terreno de onde é hoje a Comercial Ivaiporã. Foi a nossa primeira loja. E já se movimentou para começar uma casa de material de construções. E daí começamos a nossa vida aqui. Em 1959, Ivaiporã já despontava como uma cidade em franco desenvolvimento. Inclusive, há uns anos, em 1965, ela chegou a ser objeto de uma reportagem da revista O Cruzeiro.
era pouquinho quem tinha carro. Tinha mais caminhão aqui do que carro pequeno, porque os caminhões para ir buscar mudança, né, e vender as coisas, levar as coisas para Pucarana e tudo. E tinha uma barcinha bem pequenininha ali também no Porto Barro. Então vocês podem ver que muita gente, a maioria do povo de Ivaiporã, foram colonizados por paulistas. E uma outra soma de pessoas já do sul vieram colonizando e se depararam na região de Pitanga, Manoel Ribas. Então, Ivaiporã é um local de transição entre paulistas e mineiros e o pessoal oriundo do sul, principalmente os catarinenses. Era tudo estrada de terra. Eu gostava muito de jipe. Já lá na Itália, vendo na televisão o jipe do tempo da guerra. Falei, nossa, um dia eu vou querer guiar um jipe. E aqui a paróquia tinha um jipe e um Fusca. O Fusca era mais para viagem fora, longe, e o jipe mais aqui para o interior, para as comunidades, estrada de terra, para viajar aqui e atender o povo. Era muita poeira aqui nessas nossas estradas, muito acidente nas poeiras aí, sabe? Era muito complicado. Então, em outubro de 61, fui eleito o primeiro prefeito em Ivaiporã, chamava Teodoro Maneco da Rocha. Fomos muito bem recebidos, pessoas hospitaleiras, né? Aquela amizade que até hoje, né, muitos já se foram, mas que a gente tem até hoje lembranças e amizades, né, aqui de Ivaiporã. Essa carruagem aí eu trouxe junto com a mudança, veio em cima do caminhão. Duas cachoeiras ali, ó. Um lado era o moinho, o outro lado a serraria. Tudo tocado água. Eram umas casinhas pequenas, casinhas assim de madeira. Um pouco do comércio que tinha era então na rua Santa Catarina. A nossa vida foi foi muito bom, porque as coisas eram muito boas naquele tempo, né? Mas foi muito difícil para nós trabalhadores que trabalhavam na roça, foi muito difícil. A gente tinha que estar na enxada, estar na cavadeira, estar na foice, no machado, tudo era no muque, e não tinha máquina, não tinha nada, né? Não tinha luz esse Ivaiporã. Máquina de arroz paulista, como sou conhecido, Paulo Basso do Arroz Paulista. A marca eu que criei, porque antigamente o arroz nós não empacotávamos, vendíamos de quilo na porta do estabelecimento. E até 2 anos atrás, eu ainda, com mais um sócio, aperfeiçoamos a máquina e passamos para o ramo de feijão também. Nós tínhamos um aeroporto aqui também, que um aviãozinho descia, sabe? Descia os aviãozinhos, tinha uma companhia aérea aí que chamava Star. Os aviãozinhos desciam aí e tal, tinha um táxi aéreo para Londrina. Então até facilitava, por caso de emergência, tinha o aeroporto aí. Os diretores da companhia UBA chegavam de avião também, descia aqui, hoje é um estilo Pito ali, era um campo de aviação. Descia o avião ali e fazia um socorro aí, até era interessante. Eu cheguei aqui em Ivaiporã, por acaso. A Pucarana me mandou aqui me senti bem, me instalei bem, fiz muita amizade. A agricultura que predominava no início era a agricultura de plantio familiar. A agricultura era arroz, feijão, milho, café, tínhamos bastante café na região também. E mamona, na época se plantava mamona, tinha mamona. Teve uma época que tivemos um pouco de mandioca, inclusive eu tive a curiosidade também de montar uma pequena fábrica de farinha de mandioca. Mas depois passou a predominar, passou a mecanização entrar na região e essas lavouras foram ficando para trás, os pequenos produtores foram perdendo espaço e predominou o que hoje temos aí. Mas foi uma época muito boa, muito promissora e felizmente a gente formou a família aqui e temos a alegria de ter convivido e participado da vida desse município até hoje.
O início aqui foi café, começaram com café, mas posteriormente nós fomos capital do milho. Então surgiu o milho, e o milho era uma produção que todo mundo plantava milho. Vaiporã tinha 70 mil habitantes, hoje você vê. Por quê? Porque a área rural era muito povoada, né? Depois desse êxito rural de 1970 para frente, foi diminuindo, gente foi embora e passou a vir mais para a cidade. Então hoje diminuiu bastante por causa disso. Até é curioso dizer, mas a maioria da população aqui em Vaiporã era rural. Era todos pequenos proprietários rurais, sitinhos pequenos de 2 alqueires, 5 alqueires, 10 alqueires, lotes pequenos, tudo manualmente, plantavam, colhiam manualmente. Graças a Deus, com a evolução do tempo, as coisas evoluíram. Hoje nós temos grandes lavouras, grandes propriedades, grandes produtores e somos um grande polo de produção agrícola também aqui. Porque a parte maior de Vaiporã, a arrecadação maior, eu acredito que tinha na ocasião, era dos pequenos sitiantes. Havia muitos sitinhos pequenininhos, lavouras de milho, de feijão, se plantava muito feijão. Tanto é que Vaiporã foi considerada há muito tempo a capital do milho. Foi um dos grandes pilares daqui, que foi o plantio de milho. Inclusive, Ivaiporã era conhecida como a capital do milho, né, pela sua vasta produção. Depois disso, entraram-se outras culturas, né, como principalmente bovinocultura de corte e depois, com muita força, bovinocultura de leite. Em decorrência das terras férteis de Ivaiporã e a bela colonização de Ivaiporã pela Companhia UBA, ela, num determinado período, ela se tornou a maior produtora de milho do Paraná e talvez do Brasil. Ivaiporã já foi considerada a capital do milho. A gente fez festas maravilhosas naquela época, com tudo que o milho oferece, desde roupas de palha de milho, tínhamos a rainha do milho, as princesas do milho. Não vou dizer 100%, mas eu acredito que 80% ela movia a economia de Ivaiporã. E na adjacência da lavoura de café era plantado milho, feijão, arroz. Só para vocês terem uma ideia, tinha 4 máquinas de beneficiamento de café na região, que é Ivaiporã. 5 de descascadora de arroz. Então você tem uma múltipla quantidade de culturas inseridas dentro do contexto das lavouras entre ruas de café, que era o feijão, o milho e o arroz. Conhecida como capital nacional do milho, mas o milho era patenteado, inclusive nós mandávamos todo o nosso milho para fora porque não havia consumo o suficiente para aproveitar esse grão de milho. Então, nós tínhamos uma época que tinha 12 cerealistas na cidade e comprava milho e feijão. E trouxe um saco de carioquinha. E o povo não conhecia, ninguém plantou. Então, foi o primeiro carioquinha que foi plantado em Ivaiporã, fui eu. Sou pai do carioquinha de feijão de Ivaiporã. Muito algodão, depois veio muito algodão, né? Fazendas de algodão, que tinha terrenos grandes, plantaram algodão. Isso, e Ivaiporã até hoje, ela sobrevive muito da parte rural, né? O que mais tinha aqui na região era esse equati, capivara, macaco tinha bastante também. E tinha onça, né? Tinha bicho por toda parte, porque era no mato. Outro fato muito importante na colonização de Ivaiporã, aqui foi feito verdadeiramente uma reforma agrária. Ela foi organizada pela Sociedade Territorial UBA, de propriedade do senhor Leovigildo Barbosa Ferraz e Braulio Barbosa Ferraz. Numa área aproximada de um pouco mais de 90 mil alqueires, a companhia colonizou essa região. Lá no início dos anos 50,
em decorrência do crescimento da região, houve vários incidentes envolvendo os poceiros da nossa cidade. Então, eu acho que eram os grileiros, né? O pessoal tinha feito um documento aí, como era dono das terras, e as terras já eram de outro. Foi aonde aconteceu essa mortandade ali, sabe? Daí nós fizemos tudo lá, plantemos tudo. Depois que nós estávamos, meu pai fez engenho, tudo lá, plantemos tudo que nós tínhamos. Ficamos 2 anos, a companhia chegou. Aí a companhia já chegou queimando casa, a companhia já chegou cortando roça, até do meu cunhado eles cortaram a roça que estava em Milho Verde. E chegou judiando, mulher, moça, tudo, a gente tinha que se esconder porque eles eram muito severos, sabe? Então, quando via uma conversa no meio do mato lá, minha mãe gritava: corra meninada, se esconda dentro do quarto. Outra coisa que eu me lembro muito aqui do nosso começo, o bang-bang. Havia muito grilheiro. Tinha dias que a gente escutava os tiros, recolhíamos as crianças. Havia muita, não totalmente morte, houve morte, sim, mas muitos tiros assim, para espantar os grilheiros, ou sei lá. E daí nós não podíamos vender os nossos cereais. Nós colhia, para estragar e tratar dos porcos. Porque não tinha ponte para sair, não passava caminhão para pegar, sabe? Então daí nós ficamos sem poder comprar terra, daí a companhia ficou com nossos terrenos lá, tudo, sabe? Como diz aquele ditado, meu pai trabalhou, coitado, ele durou 101 anos e ele trabalhou demais. Então esse jeito foi muito sofrido, nós não conseguimos comprar terra daí. E fiquemos assim até agora. Aquele tempo, esse tempo que nós compramos, esse terreno ali, que era à frente, então, daí a companhia chegou, nós fazia já 2 anos que nós tínhamos comprado, já estava tudo em ordem, coisa mais linda, sabe? A companhia chegou já queimando casa, cortando roça, nossa, fazendo desordem. Aí nós ficamos sem comprar a terra, perdemos nosso terreno, e daí fiquemos nesse sofrimento, desse matão, sertão. Não tinha jeito de fazer uma escritura se comprasse uma terra, porque não existia nada, não existia polícia. Esse senhor mesmo que eles mataram lá no Arapuã, eles cortaram a orelha dele, punharam num litro de álcool e levaram para o Bento Munhoz da Rocha, que era o governo. Então, e daí começaram já matando gente, estupando mulher e moça, e daí pegava aquelas coitadas, pessoas que estavam doentes na cama, jogava lá fora, jogava a mudança naquele caminhão velho lá, e eles levaram até no Porto Bar, que era a balsa, e jogava a mudança sem o povo ter para onde ir. Não tinha para onde ir, gente pobre, gente doente, gente sem nada, sabe? Porque não podia vender os cereais que tinha. Então foi muito judiado o povo por essa companhia, que até eles tinham o apelido de Cafanhoto de Aço. Aqui todo mundo chamava Cafanhoto de Aço. Quando vinha Cafanhoto de Aço, eles gritavam, o povo corria tudo se esconder. Era uma monocultura, ou seja, a cafeicultura imperava junto aos agricultores, já que foram pessoas migrantes da região do Norte Pioneiro, do estado de São Paulo, alguns de Minas, alguns até de Espírito Santo, vieram para a região norte, Cornélio Procópio, Londrina, e logicamente foram chegando como funcionários de fazendas. Aí no decorrer do tempo foram ampliando o ganho de capital e vieram para a nossa região, Ivaiporã, para comprar terras, onde que começou a cafeicultura de uma forma, não digo rudimentar, porque a terra em si dava uma grandeza ímpar para a implantação da lavoura de café. A era do café por uns 30, 40 anos e depois, aos poucos, chegando a era da soja, que hoje predomina em mais de 90% das nossas áreas. E as lavouras
com todo o seu esplendor, da riqueza do solo, dava muito café, a produtividade era até grande. Mas aí, no decorrer do tempo, as lavouras foram depauperando, ficando fraca com a idade ou coisa parecida. Aí veio o coroamento negativo, que foi a geada de 75. Em 75, com a geada, foi extinta, foi queimada todas as lavouras. E as lavouras foram cortadas, recepadas, para dar lugar não só à recepa em si, mas outras que estavam muito cambaleantes em relação à idade, foram arrancadas, para que houvesse a mudança de lavouras antigas, depauperadas, para uma lavoura nova. E para a retomada da produção, demorou-se 3 anos, já que todo o café foi queimado, não só aqui no Paraná, na região de Ivaiporã, como Minas, São Paulo e Espírito Santo. Todas essas lavouras foram dizimadas pela geada 75. E depois, então, com as geadas que vieram, houve uma geada negra, que acho que o pessoal que tinha café desistiu do café, né? A não ser o pessoal da Jacutinga, que até hoje conserva muito café. Daí eu comecei a dar aula. Comecei como professora estadual. Em 56, 57 já vieram mais professoras. A dona Heloína foi a primeira. Diva Proença foi a primeira professora da 4ª série. E assim nós fomos dando a aula há bastante tempo. E quando me formei em 58, eu vim trabalhar em Ivaiporã. Eu trabalhei em 59, 60 e 61. Eu fui a primeira dentista de Ivaiporã. Quando me formei, vim trabalhar em Ivaiporã. Meu consultório era na esquina com o Banco do Brasil. Hoje parece que é uma farmácia. Era motorzinho de pé, não havia ainda alta rotação. O esterilizador era a querosene. Era também professora primária, fui professora de vários alunos, até na rua que eu moro hoje, em Ivaiporã, na Diva Proença, tem uma senhora que foi minha aluna. Daí perguntei para ela, como fui eu como professora, qual é a lembrança que você tem? Ela disse, muito exigente. O que tinha em Ivaiporã? Tinha um hospital, né? Um hospital que era na esquina do Villar Hotel, né? Ali então era o hospital do Dr. Akira. Quando nós chegamos aqui em Ivaiporã, foi no ano de 1972. Então eu vim para Ivaiporã, me associei com o Dr. Akira e aqui estou até hoje. E nessa cidade, nesse hospital, de 52 anos prestando serviços como médico profissional, como médico cirurgião, médico endoscopista. Por sinal, quando eu recebo visitas, não só da minha casa, como no contexto de Ivaiporã, as pessoas ficam vislumbradas com o aparato da implantação dos loteamentos e, lógico, via de regra, as avenidas são largas e as laterais de ruas largas, inclusive, também. Isso é um plano piloto inédito em outras áreas do Brasil, talvez quiçá do mundo. Ivaiporã é uma cidade planejada, maravilhosa. Este é o plano diretor de Ivaiporã, um dos documentos mais antigos do município. Produzido em março de 1953, é um registro original que estava esquecido nos arquivos da prefeitura e que conseguimos restaurar. Foi ele que norteou o crescimento da cidade, mostrando que Ivaiporã nasceu planejada, com amplas avenidas e ruas largas. Ser uma cidade planejada é mais do que um traço histórico, é um símbolo de que Ivaiporã sempre acreditou no futuro
no crescimento sustentável e na força da nossa gente. E é com essa mesma visão que seguimos construindo uma cidade cada vez melhor para todos. No início, muito pó. Eu cheguei aqui e não tinha 5 quarteirões de asfalto. E é a minha história. E eu sou muito grato a essa região. O povo daqui é um povo maravilhoso, extremamente acolhedor, o povo de Ivaiporã. Você é fácil de fazer amizade aqui, é um povo boníssimo, o povo de Ivaiporã. Eu sou muito agradecido a Deus e o privilégio de estar vivendo nessa cidade aqui. E talvez, provavelmente, eu vou terminar os meus dias morando aqui nessa cidade. Aí eu amo Ivaiporã, parece que eu nunca saí daqui. Bom, 63 anos também, né? Cheguei aqui com 23 anos, hoje imagina, né? E eu não saio daqui. Ao longo desses anos, a gente cresceu junto com a cidade que, infelizmente, agora nos últimos anos, Ivaiporã teve um grande desempenho, um grande crescimento e hoje é um bom destaque no cenário paranaense. E nós, graças a Deus, temos a alegria de fazer parte do começo disso aqui tudo. Então hoje Ivaiporã é uma cidade que a gente vê uma cidade bonita, bem administrada, então a gente fica feliz de ver como é que está Ivaiporã hoje, né? E quem traçou, quem planejou a cidade de Ivaiporã foi um engenheiro chamado Dr. Lapose. O traçado de Ivaiporã é um moderno, comparando com as outras cidades, então a gente vê a diferença. Ruas já planejadas, ruas amplas, uma cidade muito confortável. Então se trabalhou muito pelo social, né, as coisas que, pelo menos as igrejas, os colégios, tudo isso tem mão dos pioneiros de Ivaiporã. E houve um caso muito triste aqui em Ivaiporã, que queimou uma casa e 2 crianças morreram carbonizadas. Então nós pensamos ali onde hoje é a Casa da Amizade, começar com uma creche, para dar tranquilidade, porque essa mãe estava trabalhando quando essas crianças morreram. Para dar tranquilidade para essas mães trabalharem, a gente montou uma creche de 60 crianças, era apenas 60 crianças. E começamos então com uma escolinha que se chamava Raio de Luz, e tínhamos essas crianças o dia todo ali sobre os nossos cuidados. Então você vê, não havia uma creche em Ivaiporã nessa época. Hoje eu fico admirada de ver tantas creches aqui em Ivaiporã, todas bem arrumadinhas, todas, né? Que privilégio tem Ivaiporã. Quando eu cheguei da Itália, o bispo me mandou ajudar aqui a Bom Jesus. A cidade era mais populosa que hoje. E a igreja tinha só a paróquia Bom Jesus, abrangendo não só a cidade, mas todas as comunidades, Arapuã, Ariranha, Alto Porã e tantas outras comunidades grandes naquele tempo. Eu vim da Itália, não tinha muita experiência, mas tinha aquele gosto, sempre, desde Padre Novo. Fiquei 7 anos padre lá na Itália. Trabalhei até em Roma. Até nem falava no início português. Cheguei aqui meio aventureiro e aprendi a falar português aqui, com o povo. Um ano antes de ser padre lá na Itália, era perto de São João Redondo, que era a cidade, a paróquia, onde São Padre Pio morava lá. Fomos lá em São João Redondo, participamos de uma missa de São Padre Pio, e depois da missa ele nos acolheu, tranquilo. A gente se apresentou, a gente beijou a mão dele, a gente pediu a bênção dele para a nossa vocação. Eu senti a grandeza deste encontro quando ele
Poucos anos depois, no início do século, ele foi declarado santo. Aquele sacerdote, frade, Padre Pio, que eu conheci, é santo. Eu conheci um santo. Eu conheci também João Paulo II, em ocasião que estava de férias lá na Itália, foi em Roma passear. A gente chegou lá, cumprimentando o Papa, beijando a mão, pedindo a bênção dele. E 5 anos depois também, João Paulo II faleceu, declarado logo santo. E mais um santo que a gente teve o privilégio de conhecer e falar para o povo, porque são coisas bonitas que marcam a história minha e sem querer marca a história da comunidade onde eu estou vivendo até hoje. Lugar onde a natureza moldou a paisagem e a história foi escrita com coragem, planejada desde a sua origem. Ivaiporã foi construída com visão e muito cuidado, graças aos pioneiros que aqui chegaram e ajudaram a erguer um novo capítulo no Vale do Ivaí. Cidade organizada que une progresso e bem-estar, sem esquecer suas raízes. A cultura de Ivaiporã é viva, está nas festas, nos saberes, nas mãos que criam e nas vozes que preservam sua identidade. Então, a história do tombamento aqui da Paróquia Bom Jesus aconteceu no dia 30 de julho de 2017. Nós temos aqui os mosaicos. Temos 3 mosaicos, 2 mosaicos grandes e um menor. Mosaico da Capela do Santíssimo, onde fica o sacrário. Mosaico da parede central e um mosaico menor onde fica o Senhor Bom Jesus, que é o padroeiro. Esse tombamento foi feito para garantir que essa obra tão belíssima, ela se perpetue aqui pelos séculos dos séculos, porque se não há um tombamento, não há uma segurança. De repente troca-se uma equipe paroquial, troca-se um padre que tem um outro gosto litúrgico, ele pode simplesmente tirar isso e fazer uma outra arte. Então esse tombamento compreende os mosaicos e também o altar, a mesa da palavra, a sede de onde o padre preside a missa. Então existe uma lei, a lei que ainda foi publicada no primeiro mandato do prefeito Luiz Carlos Gil. Essa lei garante a preservação dessa arte. Santa Chaga é uma devoção que surgiu lá na Europa, bonita, simples, profunda. A caminhada das Santa Chagas, então, ela começou com a iniciativa da Gertrudes, inclusive, entrou em contato com o padre, com a equipe do padre Reginaldo Manzotti, que é quem organiza, quem motiva essas caminhadas com a devoção da Capela das Santa Chagas,
E a equipe do padre entrou em contato comigo aqui já na paróquia, porque todo o trabalho que eles fazem de divulgação da devoção das Santas Chagas é sempre em estreita harmonia com a igreja local. E eu dei o apoio nesse sentido, embora ela não acontece diretamente no território da Paróquia Bom Jesus, mas acontece na cidade. A Bom Jesus é a matriz da cidade, né, o padroeiro da cidade. Acho muito bonito quem vai por da forma que acontece, porque para quem conhece mais ou menos a cidade, sai ali da região da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, da Vila Nova Porã, né, e vai até Jacutinga. Então é uma caminhada pela natureza também. Então é algo bonito porque une o caminhar, a atividade física, a natureza, você caminhar na natureza, passa por lugares belíssimos, une tudo isso com a espiritualidade. Não é apenas uma caminhada, é também uma caminhada na natureza, mas onde vai se contemplando as 5 chagas de Jesus. As chagas nas mãos, as chagas nos pés e a chaga no peito aberta pela lança. Então, durante toda essa caminhada, durante esse exercício físico também na natureza, as pessoas vão nessa espiritualidade de contemplação das chagas do Senhor. Faço parte da Companhia de Reis Ireno Custódio Teixeira, do meu saudoso avô, fundador dessa companhia e também um dos fundadores da nossa cidade aqui, chegando aqui em Ivaiporã em 1957 para 58. Então meu avô vem para a cidade de Ivaiporã e traz a tradição da Folia de Reis, da Companhia de Reis. E começa então, aqui no bairro dos Cunhas, sai a primeira bandeira de reis aqui em Ivaiporã. E nós estamos aqui hoje, andando pela cidade de Ivaiporã e municípios vizinhos. Também nos encontros de folia, onde somos convidados a representar o município de Ivaiporã, onde tivemos a honra, de receber da Câmara Municipal de Ivaiporã, que nos deram então o reconhecimento de patrimônio da nossa cidade aqui cultural. Então, essa tradição, através do meu avô, ela vem se perpetuando, difundindo os primeiros versos dos capítulos de Lucas e Mateus, aonde a visita dos reis foram até o menino Jesus, e viram, encontraram aquela criança naquela simplicidade, naquela humildade. Aquela estrela guia que apareceu lá no Oriente, aonde a miscigenação das raças Melchior, Baltazar e Gaspar, cada qual sai então de suas terras e partem em busca daquela estrela. Estrela essa que poucos ainda entendem que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós continuamos difundindo esse nascimento aqui nos lares das nossas cidades aqui de Ivaiporã e circunvizinhas. Então essa miscigenação de raças também se traduz nessa miscigenação de pessoas hoje devotos de Santos Reis.
Bem, e daí eu considero que a Expo Vale é uma vitrine, né? Uma vitrine do agronegócio. Nós não precisamos hoje ir tão longe, né? Hoje a gente sabe que a Expo Vale veio para ficar, o pessoal fica esperando acontecer e nós vamos ter então uma Expo Vale que mostra realmente para que o agronegócio veio, que é a nossa vitrine. Eu sou formado em Belas Artes, me formei no ano 1969, ou seja, muitos anos aí que pinto. Eu sou uruguaio, depois que me formei eu fui para a Argentina, morei 24 anos em Buenos Aires, segui trabalhando com pintura, fiz exposições em Buenos Aires, fiz exposições em Uruguai e agora estou aqui em Brasil, há 29 anos que moro em Brasil e fiz exposições em muitas cidades do Paraná. Minha família é artista também. Minha esposa é artista, me acompanha no ateliê pintando e meu filho, por mais que não se dedique à pintura, também gosta e tem alguns quadros que ele pintou. Bueno, a pintura é uma coisa que vai ficar o resto da vida, que veio do passado, vai para o futuro. É uma história que fica. Você vê nos grandes museus as obras que tem de muitos e muitos anos e que nos dão uma ideia de lo que foi o nosso passado. Para mim essa é a importância. Porque a pintura é um filho nosso. Bom, em Ivaiporá, a gente, por mais que seja uma cidade pequena, tem muita gente interessada na arte. Pode ser na pintura, pode ser na música, mas eu me refiro à pintura porque é nosso trabalho. Há muita gente que gosta de pintar, há muita gente que vem a estudar no nosso ateliê. Muitos alunos no Paraná. A gente já teve diferentes ateliês em diferentes cidades do Paraná. Eu pintei todos os prefeitos que passaram por Ivaiporá. Las obras están en el Salón Nobre de la Prefeitura. Fue una encomenda del prefeito Carlos Chiu, actual prefeito de Ivaiporá. Con certeza que la pintura es una terapia. Hoy en día los terapeutas, los psicólogos recomiendan la pintura para los pacientes. Aí o pessoal pergunta, mas como é que era o divertimento aqui? Nós tínhamos cinema, muito frequentado. O cinema era muito frequentado, tinha o clube, que era o Auto Clube, era o SESI, era muito divertido também, tinha muito campeonato de futebol, de salão, essas coisas todas, então era divertido também. O povo se divertia, muito piquenique. Nós frequentávamos esse salto do Bulha, salto do Ariranha e tudo para fazer piquenique, fazer essas histórias, sabe? Era divertido, com certeza que era divertido. A saudade normalmente, porque a gente era novo, fazia de tudo, não tinha problema nenhum, né? Era festa, era baile, tudo era divertido, né? A gente como dizer assim, bailes e cinema e tudo. Né? Hoje ninguém vai para o cinema mais. Então, eu lembro de falar de filmes. Quanto filme que a gente assistia, né? Assistia o Mazzaropi, era todo lotava o cinema, sabe? Então, eu tenho saudade de muita coisa, porque era muita gente, sabe? Numa sexta-feira da Paixão, Ivaiporã, não tinha lugar de pôr gente na praça, tanta gente que tinha, sabe? Então, eu tenho saudade desse tempo. A gente era jovem, fazia, né? Tudo era bonito. Para mim falar sobre a história, eu sempre falo para todo mundo, é um país sem história, é um país morto e sem evolução. Então, desde pequeno, nós começamos a fazer trabalhos de coletas de antiguarias para mostrar para os nossos alunos as histórias, né, evolutivas. Então, desde pequeno, já comecei a organizar todos esses materiais, né.
tanto indígenas como outras coisas mais da pessoa do dia a dia, né? Armários, pilão, arado. Então todos esses materiais ali eu vou recolhendo e tem uma história, e cada peça tem uma história do cotidiano de cada um de nós. Por exemplo, essa mesa aqui, né? Foi na primeira série que eu comecei a estudar, né? Tanto ela é dupla, né? Várias pessoas estudavam junto aqui, né? E foi a primeira carteira que eu estudei no Corrado, aqui no Arapuã, na primeira série. Quando eu sento aqui, vou vendo peças por peças, né? E a gente começa a voltar ao tempo, né? E isso é importante, que é até uma terapia, né, para nós também. E várias pessoas vêm visitar aqui, né? Tanto alunos como a universidade, vêm estudar aqui junto, né? Peça por peça, estudando aqui junto conosco aqui. Somos do Petipá Balé, fundado por Olivia Hauptmann há 23 anos em Ivaiporã. Trabalhamos com a arte da dança como complemento de educação. Temos o maior orgulho de pertencer a essa cidade, onde Olivia Hauptmann fez história, marcou sua presença para sempre, principalmente em nossos corações e de todas as crianças desta cidade. Petipá Balé faz história em Ivaiporã e forma cidadãos, artistas. Muitas pessoas, jovens e adultos, já passaram pela escola de dança, contribuindo para a cultura do município de Ivaiporã, formando pessoas sensíveis, pessoas importantes e que complementam a educação das crianças, dos jovens, dos adultos com a música, com a arte e com a dança. E a dança ela é muito importante para o desenvolvimento pessoal, para a postura, disciplina, até para a questão física, psicológica, mental, a saúde, né, das pessoas. E a Olivia, a nossa mãe, né, trouxe isso desde 2001 e a gente segue esse legado dela, disseminando essa sementinha da dança, do balé, de outras modalidades. E quando ela foi a secretária de Cultura, ela resgatou vários eventos culturais, artísticos para a cidade, como o Natal, as cantatas, o desfile de 7 de setembro. Olivia Hauptmann foi a primeira secretária de Cultura da cidade de Ivaiporã, tanto é que a cidade homenageou-a, dando o nome dela aqui no Centro de Eventos Olivia Hauptmann de Ivaiporã. Tudo começou há muito tempo atrás, com dois jovens muito vibrantes da nossa sociedade, Dante Bragato Neto e o saudoso Cabelinho. Que Deus o tenha e muito obrigado por este legado incrível que reúne cantores da nossa terra, da nossa vizinhança, para fazer bonito no palco, para dar esperança artística à comunidade que também vibra com os seus. E é para isso que o Fevanói existe. A música, ela é uma forma da humanidade transmitir suas emoções. É através da música que a gente consegue identificar se a gente está feliz, se a gente está triste. E a música também tem o poder de nos transformar. E assim, para Ivaiporã, a música tem uma importância muito grande. Durante muito tempo, nós tivemos o festival aqui na nossa cidade, o Fevanói, que acabou reconhecendo, trazendo à tona vários talentos. Durante um tempo nós ficamos sem o festival e agora essa retomada do Fevanói,
ela veio para trazer um pouco, porque nós perdemos quase que uma geração inteira sem trazer novos músicos. Esse resgate do Fevanói foi muito importante, principalmente para mim, que já cantei nas edições anteriores e hoje está tendo essa retomada desse evento e ainda está participando ao lado das minhas filhas também, que cantaram comigo. E isso foi, olha, é impagável. É uma emoção muito boa e faz mesmo, a gente, tanto esse resgate do Fevanói nos faz nos resgatar como músicos também, porque essa emoção de estar aqui no palco, de estar vendo muitos dos nossos familiares que durante todo o ano estão ali junto com a gente, nos dando força e estão participando, presenciando essa nossa demonstração de emoções, porque o Fevanói é isso, é você através da música tá transmitindo a sua emoção naquela música. É uma emoção que não tem preço, é realmente gratificante. Participar do Fevanói foi uma coisa, muito emocionante, com nervosismo, vendo os familiares lá, todo mundo, torcendo e tal, e ainda ganhar em terceiro lugar. Cantar no Fevanói foi um sonho realizado. Depois que minha mãe falou dela cantando, que foi muito legal, deu vontade de participar e foi muito bom. Dá vontade de fazer de novo. Bom, a importância da cultura, às vezes a gente pode se pegar pensando por que a cultura, né? Por que investir em cultura? Por que eu devo ou eu deveria despender meu tempo numa atividade cultural ou artística? Bom, muitos filósofos e pessoas importantes, acadêmicos, já falaram sobre isso. E a conclusão que a gente chega é que pode não ter uma finalidade, mas é um fim em si mesmo. A cultura serve para alimentar a alma, para ocupar o nosso tempo livre com criatividade, com emoção, com sentimento e nos dá conforto, nos dá uma fuga da dureza do mundo que muitas vezes pode ser. Então, cultura é isso e é importante a gente ter espaços onde a gente possa expressar a cultura e usufruir da cultura e da arte.